prezados alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de Redes de Computadores. Na aula de hoje, iremos aprender mais sobre os tipos de mensagem e os sentidos de pacotes. Vamos juntos? Então, o que é o broadcast? É uma comunicação, ou seja, uma mensagem, para todos os dispositivos que fazem parte da minha rede. É uma comunicação para todos os dispositivos da minha rede. Então, nós vamos ver mais para frente que existem alguns protocolos fundamentais em rede, depende do broadcast, ou seja, depende que haja uma comunicação com todas as máquinas da rede. Então, o tipo de mensagem de rede que se comunica com todos os dispositivos, os hosts, é conhecido como broadcast. Também temos o unicast, que é uma comunicação de um para um. E aí nós vamos ver na prática do Packet Tracer, quando a gente utiliza um switch, por exemplo, a comunicação vai do PCA para o PCB e retorna uma resposta do PCB para o PCA. Diferente do hub, nós iremos também ver no Packet Tracer, que o hub é um repetidor elétrico, repete a comunicação, né, faz um broadcast para todo mundo da rede. O switch consegue trabalhar também em unicast. O multicast já é um tipo de mensagem direcionada a um grupo de receptores. Isso é muito comum a gente ver quando a gente trata de roteamento, né? Por exemplo, atualizações de OSPF, por exemplo, eles trabalham nesse sentido de multicast. Então, são mensagens direcionadas a grupos de receptores. Uma coisa também que os alunos confundem muito, né? Tipo de mensagem e sentido de pacotes. O sentido é o sentido no qual a mensagem segue. Nós temos tipo de mensagem e sentido dos pacotes. O primeiro que eu vou falar aqui é o simplex. O fluxo dessas mensagens, desses pacotes, é direção única. Então, por exemplo, eu tenho um computador ligado através de uma interface numa impressora. E essa comunicação vai do computador para a impressora no sentido único. Então, ela vai no sentido simplex. Um outro exemplo muito bacana que eu gosto de falar para meus alunos, para não confundir tipo de mensagem com sentido de pacote, é só a gente pensar numa rádio FM. Ela transmite broadcast para todos, então todo mundo que tiver um receptor de rádio vai ouvir, porém no sentido único, não é isso? Você não consegue, a não ser que você use muito a sua imaginação, né? Mas você não consegue responder uma pessoa que está falando ao vivo no rádio. As transmissões de rádio são feitas em sentido simplex, assim como as de televisão no modelo que a gente conhece hoje, né? O sentido half duplex, a gente pode transmitir e receber dados, porém, uma coisa de cada vez. Antigamente, nas topologias de barramento, nós estudamos topologia aí, havia muita colisão, né? Então, o protocolo para evitar esse tipo de colisões, que houvesse um back-off na rede, né? Um tempo de espera para que evitassem colisões na rede. Uma das primeiras práticas que vamos fazer no Packet Tracer é justamente ilustrando isso aí. Então, como a gente tinha um meio compartilhado, que era o barramento, haveria muitas colisões e muita perda de pacote. Então, para evitar essas colisões, trabalhava o sistema half duplex, onde você uma hora transmitia, uma hora recebia. Um exemplo muito bacana de half duplex também são aqueles rádios walkie-talkie da polícia, que você fala e você encerra a sua transmissão, você fala câmbio, não é isso? Também são muito comuns os push-to-talk, né, os celulares, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, que ao invés do pessoal assinar um plano de celular, as pessoas assinam um plano PPT de rádio, que elas também utilizam esse recurso. E finalmente o full duplex. Então a evolução do padrão internet, né, mudando para a topologia estrela, com os concentradores de rede, em especial o switch, permitiram que os dispositivos pudessem trabalhar em full duplex. O que é full duplex? Eu envio e recebo ao mesmo tempo. Então a gente consegue fazer uma transmissão e recepção simultânea. Então as placas de rede trabalham assim, né? Eu até brinco que seria bom se a gente pudesse ter discussões com as pessoas em half duplex, não em full duplex, não é isso? Mas é muito importante que vocês entendam a diferença entre sentido de pacote e tipos de mensagem. Então aqui para terminar, né? Nós temos alguns exemplos, né? Simplex, exemplos TV, rádio. Nós também temos o half duplex. Um exemplo também são os equipamentos wireless, né? Principalmente de uma antena, você transmite uma hora e recebe outra hora. E os radinhos push to talk, são os Nextel. E o último exemplo, que são os bidirecionais simultâneos, que são os switches. Então é isso, galera. Na aula de hoje, vimos os tipos de mensagem e sentidos de pacote. Não esqueçam de fazer as atividades do Moodle. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.